Bom, é um prazer aí tá falando, Paty. Valeu pelo convite. E é estranho, né? Porque realmente eu me formei na URGS, fui fazer o mestrado em Natal, fui fazer o doutorado no Rio, e aí agora eu estou em Porto Alegre visitando a minha família e eu não estou podendo dar essa aula na URGS, assim. Estou um pouco frustrado com essa história toda, mas ao mesmo tempo é legal de ver que tem um monte de gente de vários lugares do país que, se a gente tivesse talvez lá na URGS, não seria possível, né? E só falar um pouco aí do backstage, digamos, da minha história, também é legal ver a Fernanda Palhano, porque eu não sei nem se ela lembra, mas quando eu fui fazer o doutorado no Rio, eu mandei um e-mail para ela perguntando, e aí, como é que é essa história aí de ressonância funcional? Porque eu não entendo porra nenhuma e o troço parece ser super complexo. E ela me respondeu, tipo assim, é complexo mesmo, te vira aí. É. Mas, enfim, foi legal, porque ela mandou já uns primeiros artigos, assim, ela mandou, acho que ela mandou tese, não me lembro, acho que você tinha feito mestrado, né? E aí foi, então, enfim, legal ver, assim, a galera vai se reencontrando, porque, de fato, é um campo ainda muito restrito, né, no país, e essa iniciativa aí da Paty, puxando esse curso e começar, né, fazer contatos, etc., acho que vai ser super, super importante. Bom, Paty, até que horas vocês fazem, mais ou menos, só para eu me organizar? Meio-dia. Às Tá, vezes a gente passa e a porque... galera faz umas perguntas. Tá, beleza. Porque ontem eu fui fazer aquela fazer aquela busca no domingo à noite, vou só ver se tem mais alguma coisa, e eu achei coisa pra caramba. Eu acabei mudando a full slides e aí acrescentei um monte de coisa, então não sei se talvez não vai ficar muito longo. Mas então eu vou mostrar o que eu pensei em apresentar para vocês relacionado a esse artigo, né, do NARPS, que a Paty já falou um pouquinho ali. Só fazer uma outra pergunta. Se eu fizer assim, vocês... Eu tenho que compartilhar aqui, né? Espera aí. Tá. Vocês estão vendo aí os slides só? Sim. Beleza. Eu acho que eu descobri uma maneira de conseguir ver a carinha das pessoas e só mostrar os slides. Beleza. Então, é o seguinte, o que eu vou tentar mostrar para vocês é um pouco sobre o... Eu vou falar, acho que pouco do estudo em si, eu quero focar mais na parte das soluções mesmo, ou na... E aí acho que fica para discussão mesmo o quanto que isso é um problema, entre aspas, ou é apenas uma coisa inerente de se fazer pesquisa, né? E eu vou acabar focando bastante na questão, então, desses graus de liberdade do pesquisador, né? Que é o que eles mostraram. E aí eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito de graus de liberdade, mas vem da estatística, e aqui tem uma definição bem simples da Wikipédia, que é basicamente os valores, né, que no final, quando você vai calcular um valor estatístico, que eles podem variar. E aí esse termo de graus de liberdade do pesquisador, ele já vem sido falado há algum tempo na ciência em geral, que é justamente os pontos que você pode, né, escolher durante a sua análise inteira de dados, ou inclusive na sua coleta de dados, enfim, são todos os pontos que têm uma decisão humana e que vão existir para sempre na pesquisa, porque a ciência, a princípio, vai continuar sendo uma empreitada humana até que a gente tenha máquinas que façam por nós e a gente viva no campo feliz, colhendo frutos, não sei. Mas até isso a gente vai ter sempre um fator humano que vai tomar decisões e vai estar sujeito a decisões subjetivas, certo? Bom, então, essa notícia aqui eu peguei como mote, né, que é a notícia que estava lá na pasta que a Paty tinha fornecido, e uma dos trechos, essa fala aqui do Ioannidis, que o Olavo comentou no sábado, né? Dei uma olhada no que o Olavo falou, então vai ter bastante relação com o que eu vou falar também, porque o que ele está falando é basicamente as soluções, digamos, que o pessoal do NARPS, no final do artigo, também está sugerindo, né? E aí o que o Ioannidis fala, basicamente nessa entrevista ali, enfim, se estuda um divisor de águas que mostra o que muitos cientistas suspeitavam. As conclusões alcançadas em análises de neuroimagens são altamente suscetíveis às escolhas que os investigadores fazem. E aí, com muita humildade, eu faço uma alteração nessa fala do Ioannidis,
que, na verdade, as conclusões alcançadas em quaisquer análises vão ser sempre suscetíveis às escolhas. Isso não é uma questão da neuroimagem, né? A neuroimagem tem várias particularidades que vocês estão vendo aí, desde a parte de coleta de dados, pré-processamento, etc., que torna muito mais complexo e muito mais decisões a serem feitas. Mas essa é uma questão já discutida há bastante tempo, assim, e, por exemplo, esse paper ele tem sido bastante citado porque foi um pessoal dentro da área mais de psicologia, estudos comportamentais, psicologia experimental, que tentou listar, por exemplo, os principais pontos de decisão, né? Então, os principais graus de liberdade que a gente tem durante o experimento. E aí vocês já veem que é uma lista assim bastante grande, isso que ela não é exaustiva, mas então a gente tem questões desde a parte de hipótese, né? Então você desde a hipótese que você faz, você já está, né, assumindo uma coisa e não assumindo outra, por exemplo, isso já é um grau de liberdade, até a parte de como você vai fazer o seu desenho experimental. Então, o fato de você desenhar esse experimento de um jeito e não de outro, você também já está assumindo coisas a priori e não vai achar outras coisas, por exemplo. A coleta de dados, as análises e até mesmo como você vai reportar o dado. Então, esse é um problema geral, assim, e eu não diria que é um problema, eu acho que é uma questão inerente da ciência que vai sempre existir. O que a gente tem como fazer é mitigar essa situação, e aí que vem essa questão, acho, da transparência, né? De você ter dados abertos, ser completamente claro do que você fez e não fez. Enfim, acho que é por isso que é o que eu vou tentar focar mais nessa parte aí das soluções, digamos, e apresentar algumas delas. Eu não vou dar um curso de como aplicá-las, mas a minha ideia é jogar aqui para vocês um monte de coisa e eu tentei botar as referências completas aqui, então depois eu posso partilhar essa apresentação e o pessoal vai atrás aí explorar, porque tem coisas muito, muito recentes, como vocês vão ver. Então, por exemplo, aqui é um outro paper, não sei se foi esse aqui que o Olavo comentou, mas, enfim, só para vocês verem que em outras áreas isso também está sendo feito, né? Então, pessoas de diversos times analisando os mesmos dados e chegando a resultados diferentes, né? Então, aqui no caso, eram dados muito mais simples, entre aspas, do que os dados de neuroimagem, porque existem menos passos, né, para você decidir, mas as pessoas também não chegavam a conclusões muito coerentes entre si. Lembrando que esse já é um outro ponto de discussão, porque essas análises de coerência, às vezes, é feita baseada na significância. Então, só 60% achou um efeito significativo. Então, a gente já está preso ainda também a essa questão do p-valor, que tem uma discussão, etc. A gente já sabe que tem várias questões a serem consideradas, o quanto que é bom ou ruim estar preso a isso, mas a questão que eu quero mostrar aqui é que esse é um problema assim bem abrangente em várias áreas da ciência, né? Então, por exemplo, esse aqui eu acho que foi o estudo, esse aqui foi o que o Olavo mostrou. Então, tem vários estudos mostrando que basicamente se você ficar mudando as variáveis que você coloca na sua análise, ou você tirar um sujeito, botar outro, você agregar variáveis, você consegue achar basicamente qualquer coisa significativa. Então, a estatística ela é uma ferramenta, né? Ela não é um processo que vai te dizer com certeza o que é certo ou errado. É uma ferramenta que a gente usa. Então, se você usar errada, você vai ter resultados ruins, digamos, mas podem ser significativos. Então, a significância, né, é da criatividade da pessoa. Se você quiser criar um modelo que vai funcionar, você consegue achar. Se ele vai se replicar e se esse dado vai se sustentar ao longo do tempo, é outra discussão. Então, em relação aqui ao NARPS, eu vou tentar focar nessas soluções de como mitigar um pouco esses problemas. Eu vou falar um pouco do trabalho, dos principais resultados, e aí depois eu vou tentar apresentar uma série de soluções. E soluções eu estou tratando entre aspas, porque eu não acho que isso é um problema per se. É uma questão inerente da ciência. E aí eu trago essa primeira citação aqui do Tom Zé, que é justamente porque essas soluções não vão resolver
eu vou mostrar para vocês e aí vocês vão fazer, eu acho que nem ontem que eu fiquei em casa, assim, caraca, eu estava completamente perdido porque tem muitas coisas acontecendo, são papers de 2021 que ainda nem foram publicados, pré-print, etc., toolboxes, então, assim, são coisas que estão acontecendo agora, a gente está vivendo um momento muito interessante mesmo, muito bizarro já mundialmente, né? Mas na ciência, eu acho que essa questão da facilidade, né, de partilhar dados, partilhar códigos, ser tudo muito rápido, a gente está realmente no momento que as coisas estão acontecendo e a gente está vendo elas acontecerem, né? Então, bom, vamos lá ao artigo, né? Então, esse é um super resumo dos principais resultados. Esse artigo ele não é perfeito, ele tem várias críticas que se pode fazer. Ah, a gente foi um dos 70 times que participou, né? Então, a gente, de fato, a nossa colaboração foi na análise, né? A gente foi um dos times que analisou, a gente revisou o paper e tal, mas, de fato, quem tocou foi o pessoal lá do Tom, o pessoal de Stanford, o pessoal lá de Israel, de Tel Aviv, que é a galera que tem feito um monte de trabalhos nessa área de replicabilidade e eles têm, né, bastante iniciativas, principalmente na área de neuroimagem. Bom, então o primeiro resultado assim que choca, digamos, mas assim, choca quem nunca fez uma análise, digamos, porque o fato de você encontrar que ninguém concordou não é chocante, é o mais esperado, porque você tem 10 mil, 50 mil decisões ali. Então, se você achasse que dentro daquelas 70 grupos, dois grupos já fizeram 10 mil, 30 mil decisões iguais, seria muito bizarro. Então, o primeiro resultado é, aí eu cito um outro mestre, que é o Tim Maia, o primeiro resultado é essa sensação de que vale tudo, né? Então, assim, tipo, pô, faz aí o que você quiser, cada um faz de um jeito, etc. Mas não é bem assim, porque a gente vai ver no paper que tem muitas concordâncias, certo? Então, essa história do vale tudo, ela é real, porque você pode tomar a decisão que você quiser, mas a gente vai ver que, mesmo tomando decisões diferentes nesses passos, ainda assim a gente acha concordâncias, né? Em termos de resultado. E aí é uma outra discussão. O que é um resultado válido? Né? Isso é uma discussão que o NARPS nem está questionando, mas a gente pode também discutir isso, que eu acho que é esse ponto. Porque, por exemplo, o outro resultado que eles falam, que eles trazem, né, é essa questão da variabilidade em relação à significância. Né? Então, quando eles falam lá, o quanto que as pessoas, os grupos, né, concordaram entre si, eles estavam analisando numa resposta binária de sim ou não, se aquela hipótese era significativa ou não. Eles deram, né, 9 hipóteses para a gente testar. E aí você tinha que responder um questionário dizendo a hipótese é significativa? Sim ou não. Então, eles estão vendo a concordância baseado nisso. E, de fato, a gente vê lá isso aqui é uma das tabelas lá do paper, por exemplo, teve uma hipótese, que foi essa 5 aqui, que 84% de concordância entre os times, né? Então, 84% dos times falaram lá que ia ser significativo. Mas, por exemplo, essas três aqui, quase ninguém falou. Então, a gente tem uma concordância muito alta entre os times também, dizendo que essas hipóteses aqui não iam ser confirmadas, né? Mas lembrando que isso em relação à significância. Então, esse é um tipo de análise que você pode fazer para ver concordância entre os times. Se isso é bom ou ruim, esse é um ponto de discussão. Eu não sei se é muito bom, por exemplo, porque a gente sabe que a significância, a análise estatística que a gente faz com neuroimagem, está sujeito a vários problemas que a gente, né, assume a priori, que às vezes nem tem sentido estatisticamente, mas que é a maneira que a gente tem de trabalhar o dado. O que eu acho bem legal, por exemplo, desse estudo, um dos resultados que eu acho mais interessantes, são os resultados que eles, até vou pular aqui rapidinho, são os resultados que eles comparam diretamente os mapas estatísticos, né, o whole brain não corrigido. E aí, quando eles fazem isso, então, por exemplo, isso aqui em relação à hipótese 1, né, uma das 9, você vê que, então, aqui nas colunas da matriz, nas linhas, são os times, tá? São 70 times.
Acho que são 64, porque no fim eles excluíram o pessoal também. Então, você vê que esse quadradão vermelho aqui está mostrando que os mapas não corrigidos whole brain são relativamente parecidos assim entre si. E aí vem outra coisa, 0,4 é um Spearman alto ou 0,8 alto, aí vem mais um grau de liberdade. O que é uma correlação alta ou baixa para esse tipo de dado? Mas o importante é que, pô, os dados estão coerentes. Aí você tem aqui 7 grupos que fizeram uma coisa completamente estranha, que foi o inverso, né? Então eles tiveram uma correlação negativa com os outros grupos, que virou um outro cluster. E aí depois alguns grupos aqui na ponta que também fizeram uma coisa lá muito estranha. Então a gente vê que a maioria da galera está achando mapas não corrigidos semelhantes. Isso é super importante, porque se fosse mapas completamente aleatórios, cada um achando uma coisa, isso eu acho muito mais perigoso para o campo, né? Então, quando esse paper saiu, teve bastante gente meio com medo de não passar uma imagem para o campo de que, pô, tá tudo errado, né? Que no fim, quando a gente vai ler, o que chama atenção é, ninguém chegou ao mesmo pipeline e tal, ninguém chegou às mesmas conclusões. Mas se você pegar o dado mesmo, ele está aí. E os mapas são semelhantes, né? Então, acho que isso aqui é um dos resultados mais interessantes. E depois ainda, eles fazem uma meta-análise, né? E aqui só para dizer, então, que eles fazem essa meta-análise baseadas nos mapas, né? Então, que é basicamente você pegar os mapas de todos os times e verificar a consistência, né, entre eles, o que é o consenso, digamos, entre as regiões, entre aspas, ativadas, né? E aí, quando eles fazem isso, tem uma consistência muito boa entre os mapas, né? Então, basicamente, para todas as hipóteses, menos essa 9, eles veem que as pessoas estão achando ativações, entre aspas, né? Estão achando ativações em locais semelhantes nos 9 mapas. Quer dizer, nas 8 hipóteses, além de uma, né? Então, essa aqui é a outra imagem. Isso aqui tá tudo no suplementar do paper. Então, isso aqui é basicamente mostrando para cada uma das hipóteses o mapa, digamos, de consenso entre os grupos. E aí, se você for no detalhe, porque você vai começar a ver as regiões que estão né, sobrevivendo entre todos os grupos e as hipóteses, você vê que faz sentido, né? Elas estão relacionadas com as hipóteses a priori. Então, você vê o acúmulos quando você esperaria ver o acúmulos, você vê a ínsula quando esperaria ver a ínsula, e isso juntando os mapas não corrigidos, certo? Então, eu acho que essas são, assim, um dos principais pontos desse paper, é que as pessoas vão fazer coisas diferentes, isso é um fato, e eu acho que vai ser impossível que todo mundo faça exatamente igual. A gente pode até discutir se seria bom também fazer todo mundo igual. E outra coisa é que parece que, em média, os dados eles têm uma consistência, né? Então, foi o que a Patrícia falou ali no começo, que você tem vários dados de diferentes paradigmas, né, mostrando consistência em ressonância. E aí vale para tudo, né? A gente tem vários problemas de replicar, por exemplo, dados de escala de personalidade, que é uma pessoa respondendo ali uma escalinha. Então, são dados que são complexos, né? Você vai ter uma dificuldade realmente de ter uma consistência, e aí depende para que você está usando esse método. Então, você tem que ter essa consciência de que o método, ele não é robusto ao ponto de que, pô, eu vou achar no cérebro de todo mundo o mesmo resultado. Você tem que entender que é um método que tem um sinal muito fraco. Então, por exemplo, para explorar, como se fazia na década de 90, nos anos 2000 ali, que a galera, quando começou, pô, jogava a pessoa lá dentro e via o que saía. A gente já sabe que, para esse tipo de uso, a neuroimagem é meio ruim, porque você tem falso positivo, você não acha coisa porque o sinal é muito baixo. Mas, de repente, para você testar uma hipótese muito específica, que você já conhece, né, então já replicou bastante vezes,
é uma ferramenta que funciona, né? É inegável que funciona. Então, se você quer testar lá o córtex motor, cara, você vai ver o córtex motor. Aquele dado ali é um dado fisiológico, não é inegável. Agora, se eu quero testar amor ao pai, à mãe e a Deus dentro da máquina, cara, aí você já começa a pisar em ovos. Então, é que nem esse exemplo da septal aí que a Paty falou, né? Que o Gito, o Jorge, né, lá no laboratório vem explorando isso. A Paty participou de vários estudos, agora eu tenho feito algumas coisas que são hipóteses ainda muito superficiais, porque a gente tem, cara, 10, 15 papers mostrando que isso se replica, mas a gente não pode, assim, afirmar, cravar com todas as certezas, porque pode ser, talvez, um viés de que é a nossa mão ali, é o nosso grau de liberdade que está selecionando aquele resultado, pode ser isso. Mas daqui a uns 15 anos, talvez, quando começarem a replicar essas coisas, né, usando essas ferramentas de reproducibilidade, de dados abertos, talvez esses dados vão se manter e vão começar a se tornar verdades, entre aspas, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem que ter em consideração. Eu não Tiago, sei se só eu... tem duas Pode falar. perguntas aqui para você. A Yara que me mandou aqui para avisar. A Yara tem também. Então, duas coisas. Uma era de que tipo de experimento era esse dado. Acho que nem eu nem você falamos, foi mal. E se existia um cálculo amostral para esses dados. Porque... Ah, tá. Foi mal, galera. Então, eu estava assumindo que vocês tinham visto o paper já. Mas, então, esse dado, eu nem entrei, né, no tipo de experimento do dado, etc., porque senão a gente ia ter que realmente apresentar o paper inteiro. Mas o dado era uma tarefa de gambling, né? Tipo, de jogo, tipo, de recompensa mesmo, que nem a Patrícia estava usando exemplos antes. Então, você tinha a possibilidade de ganhar quando era a mesma probabilidade ou você perdia dinheiro. Então, era uma tarefa que já foi usada bastante vezes, né? Então, já tinha assim, uma certa replicação desses resultados, então já tinha hipóteses a priori bem consistentes, né, do que se esperar. E o tamanho amostral, eles inclusive fizeram um as predicted, né? Eles registraram porque no fim foram, acho que, cento e poucas pessoas que eles coletaram esse dado. Então, assim, eles calcularam o tamanho amostral e coletaram muito mais, eu acho, do que seria necessário. Então, esse não era um problema. Eu vou discutir um dos possíveis problemas, talvez, que surgiu também, de, por exemplo, não se achar algumas, não se confirmar algumas hipóteses. Mas acho que seria basicamente isso. Tinha alguma outra coisa, Paty? Pode seguir? Só. Tá. Bom, eu estou falando, assim, eu ainda estou me acostumando com essa vida aqui estranha. Então, eu estou falando sem parar, mas se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, dá um berro, porque eu não estou vendo a cara de ninguém, né? Quer dizer, eu estou vendo a cara da Paty aqui, da Fernanda. Mas qualquer coisa vocês falem aí e tal. Nesta área... Ah, agora eu consegui abrir o chat aqui também. Tá, beleza. Então, essa pergunta aqui da tarefas muito simples que ativam. Então, esse exemplo da mid-task que a Paty falou antes é o exemplo de uma tarefa que já foi inventada pelo Brian Knudson em 2001. Cara, e tem assim uns 300 papers de ressonância. Então, ela é um exemplo de tarefa muito bem consolidado. E não é à toa que, se der tempo, eu vou mostrar um pouco do estudo que a gente fez agora recentemente. A gente adaptou essa tarefa, que também é uma tarefa muito semelhante à que a Patrícia mostrou, né, das recompensas, que você vê uma pista e depois tem um resultado. Então, esse é o tipo de exemplo da onde eu acho que o campo vai chegar, né? Você tem que ter replicação. Então, assim, a partir do momento que tem 300 estudos mostrando que você ativou a Cumbens antes, né, no período de antecipação, e tu espera que seja o accumbens ali e não o áreas do córtex visual, cara, você já começa a ter uma certa consistência. Então, assim, trabalhar com tarefas que são consistentes, né? Então, é isso que eu falei do amor à mãe.
tem 15 estudos que mostram que testaram isso. Então, você não tem certeza, digamos, entre aspas, né, que a gente nunca tem certeza de nada, mas você não tem indícios nenhum. Então, essa é uma das coisas, eu acho, que a gente tem que lembrar, porque esse é um campo muito novo, né? Então, as tarefas, elas surgiram e as pessoas vão mudando, então demora tempo para você ter consistência, né, nos resultados. Essa tarefa que eles usaram aqui é uma que tem bastante replicabilidade, digamos, mas não era uma das mais. Eu não sei, por exemplo, por que eles escolheram essa tarefa e não uma outra, né? Então, vale a pena dar uma olhada, quem tiver interesse depois, porque depois eles divulgaram, eles liberaram esses dados também, enfim. E aí uma outra coisa que eles fazem é essa questão dos mercados de predições, e aí eu coloquei aqui mais só como curiosidade que o resultado principal era basicamente mostrando, então aqui em vermelho são o nível de resultados significativos, né, que as pessoas falaram. Então, por exemplo, essas hipóteses aqui, quase ninguém falou que era significativo. Em verde, as pessoas que não analisaram os dados, mas que participaram. Então, você vê que, por exemplo, elas sempre esperavam muito mais resultados significativos do que aconteceu na realidade. E mesmo as pessoas dos times, né? Então, o azulzinho é quem analisou o dado. A gente vê, por exemplo, nessas três aqui, os times eles já sacaram que aquelas hipóteses não iam confirmar, né? Então, eles já assumiram que, pô, então no mercado é basicamente você investe dinheiro, né, por um lado. Então, ó, eu vou investir dinheiro. Então, os caras estão investindo dinheiro que não ia confirmar. Então, basicamente, é uma maneira de você ver a expectativa das pessoas, né? Eles até não exploram muito esse dado no paper, de fato. É mais uma forma de mostrar como é que o campo está esperando, né, que seria esses resultados. E aí, cara, uma outra coisa que ninguém fala, por exemplo, ninguém na mídia falou, óbvio, porque é muito específico, e a gente não discute, por exemplo, quando a gente lê esses papers, a gente não vê os parâmetros de aquisição, certo? A gente está falando de um dado que é super, um tamanho de efeito ridículo, um sinal muito pequeno, que está sujeito a um monte de ruído e a gente não entende lufas de como ele é adquirido. Eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo vai ter que agora estudar física de ressonância, mas a gente tem que ter em mente que existem componentes que a gente nem sequer pensou, certo? Então, eu trouxe esse dado aqui até para... Eu não sei nem se a Paty chegou a ver esses... agora eu vou te botar na fogueira. Não sei nem se ela chegou a ver, mas eu trouxe só porque está relacionado com um problema que a gente teve no laboratório recentemente. Então, uma das discussões que eu tive, por exemplo, com o Brian Knudson, que ele não gosta desse paper, é porque ele fala, o dado é muito ruim, porque os caras usaram uma sequência com uma bobina de 64 canais e com um fator de aceleração de multiband, né, fator de aceleração 4. Não vou explicar exatamente o que é isso, mas esses são parâmetros de aquisição que vão influenciar no seu dado. Então, no campo agora tem uma discussão gigantesca o quanto que esse fator de aceleração acrescenta ruído no seu dado, ou seja, você está dando para as pessoas analisar ruído, né? Essa é a hipótese de algumas pessoas, né, que eram críticas desse estudo. E em relação à bobina, que é uma peça lá da máquina que você bota lá na pessoa e está super relacionada com o sinal que você vai ter, a gente, quando coleta um estudo, a gente, cara, tem um físico de ressonância que geralmente ajuda, né, você a definir essas sequências, e aí você definiu aquilo ali, e aí você coleta, e você analisa. Mas, por exemplo, você pode achar um problema depois que está relacionado à sua bobina, que, cara, você está interessado numa região X do cérebro, que aquela bobina de 64 canais não é muito adequada. Então, eu não estou dizendo que essa é a culpa do NARPS ter um resultado tão variável, mas tem mais isso, entendeu? Então, assim, não é só a análise per se, mas pode ser um problema do dado mesmo. Então, de fato,
é um método muito complexo, porque você tem muitas etapas de decisão, né? Então, essa é uma das coisas que, inclusive, agora a gente está querendo fazer uma comparação, por exemplo, de vários fatores de aceleração, né? Porque você começa a ter, por exemplo, maior ruído conforme você vai adquirindo mais rápido. O fator de aceleração é basicamente você adquirir vários slices ao mesmo tempo. Então, você começa a aumentar o nível de ruído, por exemplo, nas regiões subcorticais, como a cumbens, que é uma região central para esse trabalho, né? Ou no órbito frontal. Então, agora a gente vai começar a fazer uns testes justamente comparando vários fatores de aceleração. Então, isso é só para trazer que, enfim, cara, é realmente muito variável e vai ser. Então, eu vou tentar mostrar algumas dessas soluções, né, que eles sugerem no paper, e eu vi que o Olavo já comentou também. E aí a minha ideia é dar ferramentas para vocês, assim, estudarem, até porque muitas dessas coisas eu descobri ontem, de noite. Então, vocês vão ver que são coisas que estão acontecendo e acho isso é fenomenal, é como deve ser, né? A gente achar que a ciência como um todo, né, os campos científicos, eles vão ter muitas verdades e coisas completamente concretas e estáveis. Eu acho que é uma falha que a gente tem na nossa formação de não estudar a filosofia da ciência, né, e não entender que, de fato, você esperar que a ciência mude é o esperado, né? Então, essa coisa que surgiu, crise de replicabilidade, crise de não sei o quê, é só crise, mas a ciência, ela é uma crise, né? Ser cientista é estar em crise o tempo inteiro, porque você não trabalha com dogmas, né? Senão você vai ser padre. Então, isso é bom. Você ver crises, digamos, na ciência é fazer ciência. É difícil, às vezes, explicar isso para o público leigo, até para os cientistas, porque às vezes a gente começa fazendo, né, iniciação científica e nunca pensou sobre o fazer ciência, e é uma falha mesmo da nossa formação. E eu passei por 3 universidades, eu posso dizer que é uma falha de, pelo menos de 3 universidades federais. Não sei no todo o Brasil, mas na URGS tinha esse problema, por exemplo, a gente não tinha filosofia da ciência na biologia, eu fiz biologia. E aí tinha um professor lá que dava disciplina uma vez a cada 6 anos lunares, enfim. Então, dei uma digressão aqui, mas acho que isso é muito importante com essas discussões, né? O que é ciência? O que é fazer ciência? E eu acho que o que está acontecendo é ciência pura, e é isso. Se o cara... Aí é a dificuldade. Se você se incomoda demais com a incerteza, você não pode fazer ciência porque você vai começar a tomar Rivotril todo dia, porque é estressante, não tem como, é isso, e essa é a beleza do negócio. Então, acho que é, é tentar resolver o que dá e continuar discutindo. Então, tá. Pegando como mote aquela reportagem, né, sobre o paper, uma das conclusões que eles chegam na reportagem e no próprio paper é que a gente precisa, então, ter mais transparência nos detalhes das decisões de análise e disponibilizar, né, esses dados. E essas duas coisas parecem ser fundamentais, assim, para justamente avançar mais rápido, né? Não só ter consistência, mas avançar, porque você consegue ter uma checagem mais rápida da qualidade do dado, da qualidade da análise, etc. Em vez de você ter 300 papers, você publica 2, 3, você olha lá o report da análise do cara e fala, não, isso aqui não faz nenhum sentido. E aí, em relação a essas decisões de análise, por exemplo, na neuroimagem, existe já há bastante tempo, acho que a primeira versão desse comitê aqui de boas práticas foi 2016, se não me engano, na Human Brain Mapping. E aí eles publicaram um paper aqui na Nature Neuroscience, que tem um resumo assim do que então eles discutem o que é replicabilidade, né? E aí você vê que nem isso tem uma definição fácil assim, então tem uma super discussão do que é replicar um dado ou não e tal. E também tem o próprio manual deles. Então, é um arquivo de 71 páginas em PDF lá,
que eles recomendam todas as coisas que você deve, por exemplo, reportar quando você vai fazer um artigo e o que você tem que levar em consideração na sua análise. Então, eu trouxe para vocês aqui só um exemplo, que eles têm no final lá desse report, umas tabelas com todos os tópicos que você deveria ter, né, obrigatoriamente ou não, quando você for reportar um dado, né, um paper, né? Então, você tem desde os aspectos dos sujeitos, óbvio, né, quantas pessoas foram, quem foram essas pessoas, como é que você desenvolveu o seu desenho experimental, a sua tarefa no detalhe, né? Então, como é que você adquiriu os seus dados, como é que você pré-processou os seus dados, e aí isso aqui é só uma parte da tabela, viu? Então, esses aqui são os 30.000 passos que eu falei, que são muito mais, eu chutei esse número, mas se você fizer uma análise aqui de permutação de todos os pontos que você tem, vai ser muito mais do que 30.000 possibilidades, é quase que ganhar na loteria. Se tivesse 2 caras no NARPS que fizeram igual, eu ia dizer que eles copiaram o tema de casa, né? Porque não tem como você fazer igual sem ter uma combinação antes. E aí, enfim, então, isso aqui foi, por exemplo, o que o NARPS usou para a gente fazer as análises. Aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui que eu tenho que compartilhar toda a tela. Aí, esse aqui é o que o NARPS, o NARPS nos forneceu, por exemplo. A gente recebeu esse arquivo, né? Então, que era um formulário. Então, aqui a gente tinha as hipóteses que eles queriam que a gente testasse, né? Então, a gente vai ter que testar isso aqui. E testar era basicamente dizer, você confirma essa hipótese, sim ou não, e aí você dizia o quão confidente você estava, né? O quanto você achava que ia ser semelhante com as outras pessoas. Então, essas aqui eram as 9 hipóteses, e o report que a gente tinha que mandar para eles era basicamente baseado nesse COBIDAS, né? Então, aqui você tem toda a descrição do seu pré-processamento, então você tinha que descrever. Aí depois, então você vê, olha só, é um documento super, super completo, né? Então, toda a parte de pré-processamento e depois toda a parte de análise estatística, né? Como é que você fez a análise, baseada nesse COBIDAS. E essa é um formato que tem no Open Science Framework, né? Então, se você for entrar aqui no Open Science Framework, é exatamente um dos formatos que essa pesquisadora aqui já fez há um tempo. Ontem eu vi isso, que ela atualizou, devia estar aí na pandemia, sem, sem achando coisas para fazer, que nem todo cientista, né, que a gente não coleta mais dados, não ser online. Então, ela atualizou isso aqui, está super legal, e é um arquivo gigantesco também. Então, você tem uma série de coisas que você já pode usar, por exemplo, para escrever seu próprio estudo. Então, você pode usar como pré-registro, e depois você já tem um método, basicamente, do seu estudo feito, né? E ela tem também aqui uma parte que são os dilemas, né, que surgem em relação à neuroimagem, porque você tem uma série de decisões lá, 10.000 decisões, e de fato é muito difícil você tomar todas elas antes, né? Então, como a parte falou, a gente tentou submeter o pré-registro do estudo que a gente estava fazendo, a gente acabou não submetendo porque a gente estava para submeter, começou a história da pandemia, a gente teve que acabar com a coleta. E a gente fala, cara, foda-se, não vamos submeter porque já está um caos, a gente não sabia o que acontecer e ficou por isso mesmo. Mas eu fiz baseado nesse COBIDAS. E para mim foi super bom porque quando eu fui escrever o paper, simplesmente eu copiei e colei o métodos. Então, assim, é uma coisa que ajuda você a manter o seu controle de como é que você surgiu com aquela ideia do experimento. Então, você vai ter que colocar lá as suas hipóteses, né? Então, você vai ter que descrever como é que você coletou. E é um exercício incrível, assim, porque é difícil, é muito difícil você fazer um pré-registro detalhado. Aí eu vou falar um pouco mais sobre um outro tipo também que facilita, assim, a nossa vida. Mas, então, aqui você vai ter que ter tudo, assim, como é que você vai calcular seu tamanho amostral,
se não calculou por quê, né? Então, e ela botou aqui também várias ferramentas que você pode usar, então está muito bem feito assim esse material. Então, todas as medidas comportamentais, o que você vai usar como medida de desfecho, preditores, covariáveis. Então, basicamente, esse aqui é um modelo de pré-registro para ressonância, né? Então, vocês podem ver que é bastante material. E aí, em relação aqui ao NARPS, era basicamente isso que eu queria mostrar. Então, assim, que eles usaram esse modelo, e aí é super legal porque permite que todo mundo responda as mesmas questões, né? E são questões relevantes. Então, basicamente é aquele COBIDUS. E em relação a outras ferramentas, é basicamente como você pode mostrar esses dados, né? Então, de formas transparentes. Então, uma das formas é reportando os dados, e aí aqui tem um paper de 2012 que... Deixa eu só fechar esse troço. Tem esse paper de 2012 que era justamente mostrando como que as pessoas variam no que elas reportam nos artigos, né? Então, você vê isso aqui, cada coisinha aqui no X é um tipo de informação. Então, por exemplo, o número de sujeitos, todo mundo reportava, né? Esse cara fizeram um levantamento de dados, assim, de centenas, não sei se centenas de papers, milhares, não me lembro agora. Mas, então, assim, você vê que conforme você vai mudando o tipo de informação, a proporção de quem reporta aquilo já vai mudando. Então, por exemplo, o sexo das pessoas já não era todo mundo que reportava, que é uma informação que as pessoas já não estavam colocando. Então, você já não sabia se tinha mais mulher, se tinha mais homem, quem eram essas pessoas, etc. E isso você vê uma variação gigantesca para todas essas decisões, né? Então, parâmetros de aquisição, nem é todo mundo que coloca, então, tá vendo? É aquela coisa, como a gente não entende, a gente não bota, porque parece que é irrelevante, mas é importante porque, né, é isso que a gente está falando, de repente o seu sinal do jeito que você adquiriu vai ter um problema ou não. Então, assim, pré-processamento também, ó, variação gigantesca do que as pessoas reportam, o tipo de modelo, a maneira que você mostra o seu dado. Então, isso já, cara, a gente não tem nenhum padrão ouro de como é que a gente mostra o dado, né? Então, a gente não tem um box plot, a gente faz lá o mapa estatístico, que é aquele cerebrinho lá, que é um mapa, que é um gráfico, mas mesmo aquele mapa ali, a gente não sabe ainda, pô, vai fazer um glass brain, que é transparente, vai fazer o mapa que é valor de 0,05, enfim. Então, a variação é muito grande. E uma maneira da gente resolver isso é justamente, né, pré-registrando, botando nesses repositórios, que aí está lá num nível de detalhe absurdo e quem quiser vai poder ver, né? E aí, uma outra forma de... Peraí, acho que vocês estão vendo essas coisas aqui. Uma outra forma de resolver isso, assim, por exemplo, de todo mundo saber o que está sendo feito exatamente, é você usar pipelines, né, automatizados, que você tem a descrição exatamente do que foi feito em cada passo. E dos exemplos é esse FMI Prep, não sei se a parte chegou já, talvez, a comentar. Então, existem vários tipos de formas de você usar pipelines. E também tem, como tudo, coisas boas e ruins. Então, por exemplo, um risco de você usar um pipeline é que você aperta um botão e frau, ele processa tudo. E aí você pode estar processando um monte de dado horrível que você nem viu, porque você se perdeu aqui nos passos, né? Então, o FMI Prep é uma ferramenta muito interessante porque ele vai gerando relatórios, né? Então, você consegue ter mais ou menos um controle de qualidade do que ele está fazendo, mas, cara, a gente sabe como é que é a prática da vida, né? Você vai lá, aperta o start que alguém lá programou, por exemplo, eu não programei isso aqui. Então, teve um cara que é muito melhor programador do que eu, programou, apertei start e eu comecei a analisar, porque eu tenho que entregar minha tese amanhã, enfim. Então, é uma ferramenta capciosa, porque ela ajuda, né, você automatizar, você ter certeza do que está sendo feito, então não tem muitos erros humanos, mas também se você
deixar tudo na mão do computador, você corre o risco de estar processando dado horrível, né? Thiago, Então, tem que usar com cuidado. só fazer uma observação da fMRI Prep. Eu mostrei rapidinho ali, né, alguns dos plots que ele dá ali na internet e tal. A questão com a fMRI Prep, a principal, assim, é que eu analisei recentemente, né, o Bruno me ajudou lá a fazer uns pipelines para a gente comparar o que seria com a fMRI Prep e o que seria com o pré-processamento padrão do SPM. E, assim, é muito, muito, muito pesado rodar um fMRI Prep. Eles meio que gera muito arquivo, é muito robusto, é excelente, só que é muito pesado. E daí, assim, quando a gente fala principalmente em neuroimagem nacional, não é todo mundo que tem um processador, sei lá, Lidor, que você tem terabytes numa máquina que distribui o processamento automático. Tipo, aqui na URGS a gente editou um computador, a gente conseguiu botar um Mac para funcionar, para rodar dados de imagem, mas não tem uma super memória. A gente tem a memória que tem ali e não dá para rodar um monte de projeto, e fazer um fMRI Prep seria impedir que um outro aluno fizesse um dado no mesmo computador. Então, assim, uma limitação grande quando a gente fala do fMRI Prep para a nossa realidade aqui, que não é uma realidade que as universidades têm clusters de computadores para você usar, e que inviabiliza usar o fMRI Prep para um aluno que quer analisar o dado dele ali, né? Então, só um comentário que eu tenho essa implicância com o fMRI Prep, porque é uma ferramenta ótima, mas se você tiver supercomputadores para fazer, né? Sim, Pelo menos uma super memória de um computador ok, assim. eu concordo, e aí tem exatamente o que eu estava falando, porque ele demora se você rodar todos os passos. Então, por exemplo, uma parte que demora pra caramba é essa reconstrução aqui do Surface Reconstruction. Isso demora pra caramba, tudo que ele faz lá no Free Surfer e tal, mas assim, 90% das, então vou falar do nosso laboratório aqui, o meu trabalho, a gente não precisa dessa informação, né? Por exemplo, a gente não precisa daquela informação. Então, aí vem o passo de você entender o que o pipeline está fazendo, porque de repente você pode cortar passos, porque você não vai precisar. E quando você cortar, ele vai dar o report lá dizendo que você cortou, né? Então, pelo menos você está dizendo, olha, eu não fiz essa reconstrução porque eu não preciso para mim, e, enfim, não é relevante para a minha análise, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu vou deixar de fazer a, a normalização, isso eu não posso deixar, entendeu? Então, concordo com essa questão, mas ela é uma ferramenta ajustável, assim como qualquer pipeline, e, de fato, o componente computacional para a neuroimagem é fundamental, né? Então, realmente não tem como abrir um laboratório de neuroimagem se você vai querer rodar num 386, porque você não vai conseguir, né? Então, a galera não sei nem se sabe o que é 386, se tiver, dependendo da idade, porque, tipo, se eu vou pegar um computador que não tem capacidade, não vai dar, né? Então, não, isso pode ser ajustado de acordo com a sua capacidade de processamento. E aí, eu trouxe até uma outra ferramenta que eu achei lá do grupo do Thor Veiga, né, que é um dos caras que fez esse curso do Coursera, e, enfim, eu sou mega, mega fã do cara, porque ele tem muitas ferramentas, assim, tanto de análise quanto de controle de qualidade, e aí eu vi que agora, recentemente, eles começaram a disponibilizar como quase um pacote, assim, de software, de scripts, né, que você pode rodar, é tudo dentro do MATLAB, e a ideia deles é justamente você ter análises, né, padronizadas, mas que ao mesmo tempo você tem criatividade e consegue explorar o seu dado, né? Então eles geram, você vê o resultado de cada passo, você consegue, né, explorar com gráficos o seu dado, enfim, parece, eu não testei essa ferramenta, né? Mas parece ser um pouco mais aberto em termos do que está acontecendo do que o fMRI Prep, por exemplo. Essa é uma outra ideia aí para quem quiser testar. E eu já usava as ferramentas deles de controle de qualidade, que são scripts separados. Agora, pelo que eu vi, eles estão juntando isso tudo numa proposta de análise, né? Então, é uma outra sugestão. E aí, tem toda essa questão também do compartilhamento dos mapas, né? Então, isso aqui é, é o apêndice daquele COBIDAS lá, que eles listam uma série de ferramentas que você pode usar, né, para ter uma ciência mais aberta e transparente.
Então, por exemplo, para compartilhamento de dados, a gente já tem muitas ferramentas aqui, certo? Então, você já consegue compartilhar dados. Para você compartilhar resultados, existem outras ferramentas já também. Então, por exemplo, os dados lá do NARPS, todos os grupos tinham que jogar no OpenFMRI, eu acho. Eu acho que era esse aqui, não lembro se era esse aqui ou no NeuroVault. Mas assim, então ali você joga o seu mapa estatístico não corrigido, por exemplo, que aí qualquer pessoa vai poder olhar. E aí, por exemplo, aquilo que a Paty estava falando das ROIs, né? Você tem aqueles resultados bizarros que, tipo, cara, tem um voxel aqui, de um lado, num quadradinho, aí no outro quadradinho, cara, não tem nada, não sobrevive nada. Aí você só ROI cai só nesse quadradinho aqui, não é significativo. Pô, cara, mas sinceramente, a gente sabe que o cérebro não é dividido em cubinhos. A gente dividiu o cérebro em cubinhos. Só que a gente tem uma pressão de que tem que ser significativo. E aí você não reporta aquele dado, né? Então, esse dado morreu, porque eu vou botar lá uma imagem só com o que for significativo e ninguém vai saber o que tinha do lado ali daquele voxel. Então, quando você joga o mapa aqui no NeuroVault, ele te dá até mais liberdade no próprio paper você dizer, olha, o mapa está lá no NeuroVault, não corrigido, e você vê que é um outro padrão de atividade se você só usar, né, uma correção super pesada, etc. E aí vem essa questão do que é o dado relevante mesmo, né? Se é só significância ou não. E agora está muito mais difundido. E agora é agora mesmo, assim, a gente está vivendo isso. 2 anos atrás não tinha isso, por exemplo, ou tinha muito muito ainda no início, quando eu fiz o doutorado, que não faz muito tempo, tipo 5 anos atrás lá, não tinha, né? Então, coisas muito recentes que a gente está até aprendendo a lidar. Tiago, só um comentário no que você falou agora, que eu tinha mostrado aqueles mapas ali, né? Que você comentou do NARPS, com aquele gráfico que os mapas não corrigidos até que eram relativamente estáveis entre os grupos. Você acha que uma solução assim seria a gente começar a postar, né? Começar a publicar mais, tipo, whole brain, sempre whole brain, tipo, com o limiar tal, não corrigido, e, tipo assim, depois deixar a parte corrigida para a tabela, mas, tipo, ser mais livre, assim, para postar o mapa não corrigido, porque sempre fica essa dúvida, né, de, puxa, eu estava interessado no meu estriado, aqui está o estriado, mas ele não está caindo na minha região de interesse, então como é que você reporta isso? Você acha que essa seria uma saída, assim, para a gente... Eu acho que sim, assim, eu vou dizer a situação que a gente está tendo agora no paper no paper que a gente está escrevendo, né, uma tarefa que a gente adaptou a mid-task, então a gente já esperava várias coisas igual da mid-task, então, por exemplo, a Cumbin, se não aparecesse na antecipação, a gente sabia que não tinha funcionado, nosso experimento era uma droga. Mas a gente esperava coisas novas, que ninguém tinha feito, porque a gente usou vídeos, etc. Então, assim, nesse caso, e em qualquer caso, o que eu acho que a gente teria que fazer tipo, você reporta todos os seus resultados de acordo com as suas hipóteses. Então, assim, a minha hipótese era que a região septal ia estar mais ativa para condições de afiliação. Então, eu vou reportar só a região septal. Eu não vou reportar o resultado que apareceu lá do singulado anterior, que aparece em todos os estudos de ressonância, mas que eu não tinha uma hipótese. Porém, eu vou jogar o mapa inteiro lá no NeuroVault. Foi o que a gente fez nesse estudo. A gente colocou imagens, né? Então, assim, a gente nem submeteu ainda, não sei, não posso dizer que funcionou. vai ser submetido. A gente colocou as imagens corrigidas, de acordo com o que é o standard agora, né? Então, você tem que mostrar a imagem com o valor corrigido. E aí botou o mapa inteiro lá no NeuroVault, falando, olha, se você olhar no NeuroVault, você tem clusters, né, que estão muito mais abrangentes que o centro é onde sobreviveu lá a correção, e aí, enfim, aí a pessoa vai ter que tirar suas próprias conclusões. Uma outra forma, agora você falou isso, eu me esqueci de colocar aqui, mas deixa eu ver se consigo achar rápido, é um mapa muito, cara, uma coisa muito legal que eu achei esses tempos, que era dual coding, não sei se vocês já viram isso, que é você fazer é você botar um mapa
um overlay do mapa corrigido sobre o mapa não corrigido, né? E aí, agora é difícil porque não me lembro quem é que fez isso. Porque foi na... É que tem uma teoria que se chama dual coding, e aí ele fica com... Mas, enfim, é uma outra alternativa, que seria... depois eu vou achar, eu mando para vocês todos, mas seria você colocar o mapa corrigido sobre o mapa não corrigido, né? Então, você consegue ter uma noção mais global do que sobreviveu, porque às vezes você não sobrevive estatisticamente por vários motivos, mas, pô, o sinal está ali, né? Então, é uma maneira interessante também de resolver isso, digamos. Então, eu estou fazendo isso. Eu acho que joga no Neurovault lá tudo e aí as pessoas também podem ver o dado e você discute o que você tinha hipótese, né? Porque senão também é aqueles estudos lá de 2000 que você tinha que discutir todas as regiões que sobreviviam que não tinha nada a ver com essa hipótese. E aí, em relação ao pré-registro, a gente tem aquela versão que eu mostrei para vocês, que seria tipo uma versão exaustiva, né, do Open Science, lá que tem aquela baseada no COBDAS. E assim, isso são sugestões, não tem nenhuma regra assim, você tem que fazer assim, o campo ainda está se adaptando, né? E tem essa outra ferramenta, que é uma ferramenta bem mais, uma forma bem mais sucinta. E aí, dentro dos caras que discutem propostas de Open Science, tem uma disputa gigantesca também, que é assim, tá, mas o que é o melhor? É você ser super exaustivo ou você dá ainda uma liberdade para o cara dizer, não, eu espero que seja maior atividade do acúmulos na condição A. Mas aí você não falou nada sobre a sua análise, né? Então, pô, você pode ajustar até achar ela. Então, é uma coisa que ainda está sendo muito discutida. E nesse link aqui, eu coloquei, depois vocês vão poder ver, justamente um exemplo que eu achei bem legal, que é tipo, como deveria ser um template do As Predicted, né? Aí até falo Registration for Beginners. E aí são 8 perguntas, né? Então você tem que dizer, se o dado foi coletado. E isso aqui funciona para qualquer estudo, não é para neuroimagem, né? Então, mas aqui ele já tem alguns exemplos bem didáticos, assim, porque às vezes a gente não sabe nem como escrever hipótese direito, porque a gente não teve filosofia da ciência, a gente não aprendeu método científico, a gente já começou a fazer iniciação científica com 18 anos e, enfim. Então, é interessante porque aqui eles vão bem descrevendo, assim, cada um desses passos, que eu acho que é legal, assim, até para um aluno, por exemplo, de iniciação que entrou no laboratório, preenche um formulário desses, sabe? Esse, cara, seria um exercício fenomenal para todo mundo fazer, assim, e agora tá aí, tá tudo aberto para a gente explorar. Então, assim, eu vou dar uma corrida aqui que eu já vi que eu botei coisa para caramba. E aí, uma outra coisa, e aí isso foi o que eu enlouqueci ontem, porque era uma coisa que eu já tinha visto falar e eu não tinha ido atrás, assim. Aí, quando a Paty me convidou para dar essa aula, eu pensei que ia falar nisso, e eu deixei para estudar em cima da hora, obviamente. E eu vi que é um campo que está bombando agora, assim, e assim, literalmente nos últimos 2, 3 anos, que é você fazer uma análise com todas essas possibilidades possíveis, certo? Então, se a gente falou que tem 30 mil maneiras, você teria que rodar as 30 mil maneiras e ver se dessas 30 mil, qual que são as consistentes, né? E aí você teria, digamos, esse seria o seu critério, entre aspas, para dizer, não, esse resultado aqui ele é realmente consistente. Então, isso surgiu, não foi na neuroimagem, óbvio, porque não eram 30 mil, e surgiu na parte da psicologia experimental, com esse paper aqui que foi assim, eu acho que eu não consegui traquear, eu não consegui achar onde é que surgiu de fato. Eu vejo que todos os papers levam a esse aqui de 2016, no qual os caras sugerem, então, você ter, por exemplo, um banco de dados e você fazer infinitas análises estatísticas.
e aí você mostra, por exemplo, o seu p-valor, né? Então, eles tinham lá uma hipótese que duas variáveis estavam relacionadas e essa aqui era uma covariável. Então, se a preferência dos votos, né? Se a pessoa era de esquerda ou de direita, por exemplo. E aí eles rodaram um modelo com todas as combinações possíveis usando essa covariável aqui, e aí viram, por exemplo, que, bom, a maioria aqui tinha um p-valor lá estatístico significativo. E aí depois eles fizeram para outra covariável. E aí aqui você vê tipo a combinação de todos os modelos possíveis e quais foram significativos. Então assim, é uma ideia, né? Então é por isso que eu falei, é para confundir mesmo, porque não sei nem se isso, se isso resolve alguma coisa, talvez vai gerar mais confusão, mas é uma ideia que tá surgindo e eu acho muito interessante, porque de fato, na minha percepção, se você analisa o mesmo dado de várias formas e chega à mesma conclusão, é um sinal bom de consistência, né? Então, você não está vendo, ou é um ruído muito consistente, e aí por isso você tem que replicar o seu experimento, mas é uma maneira interessante. Mas, ao mesmo tempo, todos esses papers, eles têm um alerta do tipo assim, não vai rodar isso aqui para achar aquele que deu significativo e só escolher aquele, né? Porque é uma maneira também de você simplesmente, vou pegar isso aqui, ó, todos significativos, show, esse é o meu modelo. Então, obviamente, é uma ferramenta, como qualquer coisa, né? Você pode usar ela para o bem ou para o mal. E aí, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui em 2020, nesse ano fatídico, já surgiu uma nova proposta que é justamente fazer um multiverso para data collection. Assim, então, como você vai decidir os passos para coletar o seu dado? Então, cara, vai virar uma cachaça infinita, assim, porque você tem possibilidades, né, de simplesmente permutar tudo, assim. E aí ainda, então assim, julho de 2020, a gente estava aqui se ferrando na mão desse desse governo, e estava aqui, os caras publicando Specification Curve Analysis. Então, assim, está surgindo coisas muito recentes que é justamente para você fazer uma análise de todas as possibilidades, e aí você vai ver o que vai sobreviver, né? Então, são muitas coisas que estão surgindo, e aí botei aqui alguns exemplos já de ferramentas, então tem vários pacotes de R para você fazer. Então, por exemplo, aqui você tem uma variável, ele estava testando aqui duas variáveis independentes, duas variáveis dependentes, aí você roda o modelo sem nenhuma covariável, aí você roda o modelo com as duas, só com a outra, entendeu? Então, você vai variando tudo. Então, eu tenho um grupo de controle, eu tenho dois grupos, enfim. Então, você vai fazer isso. Então, você já consegue imaginar que para ressonância vai ser difícil, porque realmente são muitos passos. Mas eu vou mostrar dois exemplos que já estão aplicando para ressonância esse tipo de avaliação, né? E mesmo para dados mais simples, entre aspas, com menos variáveis, é uma coisa que ainda está bem engatinhando, assim, está surgindo, né? Mas está surgindo com força, né? Então, aqui tem esses exemplos de outros pacotes para fazer esse tipo de análise, né, para multiverso. Então, vocês veem as datas, é tudo 2020. E aí, ontem eu comecei a ter um ataque de ansiedade, porque você vai vendo, entra no GitHub do cara, o cara ele mudou o código há uma semana atrás, assim. Então, a coisa está acontecendo e a gente está vendo, porque antes não tinha o GitHub que te mostrava a atualização da toolbox ou do pacote, etc. Então, são coisas muito recentes. E aí eu achei esse guia aqui dessa pesquisadora, que está muito detalhado, assim, como é que você pode fazer vários tipos desse curve analysis, né? Então, essa specification é basicamente você especificar vários modelos e aí você tem essa curva que vai te indicando quantos deles, né, a proporção deles, digamos, que dá uma significância estatística. E aí você pode fazer isso para significância, você pode fazer isso para o seu beta, fazer estimativas, enfim, é super flexível. Então, esse é um guia bem interessante. E essa pesquisadora aqui publicou um artigo que eu achei na Scan, que saiu agora também, então, 20 de novembro,
na qual ela usa já esse método da curva de especificação para um dado que ela... E aí, foi coincidência, Paty, que também é bem essas coisas que vocês curtem também de comida e tal, em relação com composição corporal, mas ela usa, por exemplo, o dado de ressonância como uma das variáveis para você prever, né, essa questão da comportamento alimentar, da composição corporal. Ela não usa essa técnica para análise de ressonância. Isso eu ainda não cheguei a ver assim. Eu achei um exemplo só num pré-print. Mas aqui está um exemplo, que ela usou os valores, por exemplo, da ROI, aí se você usa a ROI para antecipação, para recompensa, e as variáveis, né, psicométricas, então você consegue ter uma ideia de quantos, né, modelos desses vão ser significativos. Então, esse foi o paper que eu achei ontem, por exemplo. E aí eu achei esse aqui, que é um pré-print também, agora, de outubro, que aí os caras estão tentando já fazer com o próprio dado de neuroimagem, né? Mas eles aí, obviamente, dado todas as combinações, eles escolheram alguns parâmetros que eles vão variar, né? Então, eles escolheram, se a gente vai usar regressores de movimento ou se vai usar o Global Signal como regressor. Aí se a gente vai, aí eles variavam métricas da teoria dos grafos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nesse exemplo aqui, eles tinham 544 pipelines, certo? Então, nessa discussão aí de processamento, imagina se você for variar todos os seus parâmetros, por exemplo, de pré-processamento. Então, é impossível. Mas, por exemplo, o NARPS mostra que uma das variáveis que melhor predizia essa discrepância era o smoothing, né? Então, o quanto que você usava de smooth. Então, por exemplo, a gente já sabe que isso é importante, vamos variar o smooth. Vou rodar o modelo com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se o meu resultado aparece só no 10, talvez é o smoothing, né? Não é o meu resultado. Se ele aparece em todos, entendeu? Então, essa é uma ideia, assim, né? Eu ainda estou digerindo isso, não sei se de fato vai ajudar ou se vai trazer uma confusão gigantesca. Peraí que eu... Então, assim, eu vi que tinha umas perguntas, porque eu ia falar um pouco do nosso estudo, eu não consigo abrir aqui a coisa das perguntas. Posso ler as perguntas. Alguns comentários foi eu que fiz agora aqui, que era do paper lá da Amy Orben de tempo de tela e tal, que eles fizeram esse multiverso, é um ótimo exemplo intuitivo. Você está conseguindo ler as perguntas ou quer que eu e a gente leia para você? Não sei. Não tá. Achei aqui. Chat. Tá. Não, então, acho que existe algum esforço de analisar a faixa de milhares para melhor. Então, isso está começando a surgir muito recentemente, esses esforços assim de coletas massivas, né? Então, o campo, por ser muito novo, realmente não tinha ainda, né? E aí tem a questão de dinheiro, de acessibilidade a equipamentos, etc. Então, agora que, mais recentemente, que surgiu esses estudos com 200, 300 pessoas, que já é absurdo. O nível dos milhares, eu não sei se existe. E assim, seria super legal, mas existem vários estudos assim, de 500 pessoas numa corte, então sempre tem uns grandes na Austrália, o pessoal da Nova Zelândia também, que os caras estão acompanhando pessoas, tem um grande aqui no Brasil, enfim, mas são assim, na casa de centenas, que para a neuroimagem já é um absurdo, assim. Então, realmente é uma coisa ainda muito incipiente, né? Aí o que eu vou mostrar aqui muito rapidamente é um exemplo do que a gente tentou fazer, e aí foi legal descobrir as coisas do multiverso, porque a gente fez antes de ter visto isso, mas que é na mesma linha, é você usar um dado e diversas formas de análise, né? Então, esse aqui é o estudo que eu estava comentando que a gente está escrevendo, enfim, está para submeter, no qual a gente adaptou aquela tarefa a MID, né? Que você tem uma pista e aí você tem que apertar um botão o mais rápido possível que você puder
e se você acertar esse botãozinho, o tempo, né, uma tarefa de tempo de reação, você tem uma recompensa. Então, na tarefa original, você ganhava valores em dinheiro, né? Você tinha uma bolinha que você pode ganhar R$ 1, e aí se você acertar, você ganha R$ 1. Se você perder, você não ganha nada. No nosso caso, as pistas representavam vídeos relacionados, né, a emoções. Então, a gente tinha emoções afiliativas, né, recompensas, que a gente chamou. Então, o vídeo era recompensa, né? A pessoa podia ver vídeos de bebezinho, vídeos de natureza para induzir deslumbramento, ou vídeos de cenas eróticas, né? Então, essas seriam as emoções afiliativas. E aí depois também tinha o controle lá, que era ver vídeos de comida ou vídeos neutros, que eram cenas do cotidiano. Mas eu não vou entrar no detalhe do estudo, mas a ideia é o quê? A gente tem várias maneiras de analisar esse dado aqui. Inclusive, no próprio SPM, ninguém sabe direito como é que você faz uma análise. Moça Naval, não. Não. Putz. Ah, mas a gente falou. Acho que entrou lá. Tá, não, beleza. Então, na SPM, a gente nem sabe como fazer direito análise fatorial com vários fatores, por exemplo. Então, aqui você já tem um exemplo perfeito do nível de possibilidades que você pode ter. E aí o que a gente decidiu foi fazer uma análise clássica do GLM, uma nova, né, 2x5 lá no próprio SPM, que aí eu baixei uma toolbox para fazer, porque a toolbox ela ajusta os parâmetros do SPM que não estão bem otimizados para fazer modelo fatorial. Então, assim, a coisa nunca é simples, né? Se você monta lá e faz um versus o outro, então já tem uma discussão. E aí a gente decidiu fazer isso aqui. Só que esse modelo ele é super difícil de você achar uma interação, por exemplo, num modelo 2x5. Inclusive, se eu fizesse um estudo com escalas, né, só com um questionário, já é difícil você achar esse tipo de interação. Com neuroimagem é pior ainda. Mas a gente resolveu fazer esse porque ele era o mais conservador, né? E aí a gente acrescentou um outro tipo de análise que não é uma melhor ou pior, é uma outra maneira de você ver o seu dado. E a gente decidiu apresentar as duas no paper. É isso que a gente ainda não sabe como a gente vai fazer, porque daí começa a entrar nessas restrições de tamanho, né? Então, por exemplo, a revista quer 6.000 palavras, você tem infinitas, aí o Journal Neuroscience não tem mais material suplementar desde 2010, que é para deixar curto. Neuroimage tem, aí você faz um material suplementar de 70 páginas, ninguém lê. Então, enfim, você tem mais essa componente política, assim, né, de como é que você vai publicar aquele dado. Mas essa foi a nossa ideia. E aí o que eu queria, vou mostrar muito rápido, é só mostrar que, por exemplo, a gente tem a análise da nova, né? Então, você tem o efeito principal para a etapa, se era antecipação ou desfecho, né? Então, se a pessoa estava vendo a pista ou se ela estava recebendo recompensa. E aí depois você tem um mapa de efeito principal para o tipo de recompensa. Então, um tipo de vídeo, né, que estava, tipo de recompensa que ela poderia ver naquele trial. Então, sem ver a questão da antecipação e desfecho. E depois você vai ter um mapa da interação entre essas duas variáveis. E aí o que eu vou chamar a atenção aqui, só para vocês, para ficar mais fácil, por exemplo, na interação, uma das regiões que sobrevive lá é a ínsula. Então, tem um pequeno cluster aqui, que não é nem um cluster, porque, só para vocês terem uma ideia, que a gente fez uma correção a nível de voxel. Então, essa tarefa da mídia, ela é um mistério, que ela é tão potente, digamos, você consegue resultados em poucos sujeitos, que se você fizer uma análise de uma correção de cluster aqui, você não via porra nenhuma, porque era um cluster gigantesco no cérebro inteiro, estava explodindo. Então, isso é nível de voxel, então já é uma correção super pesada. E daí, na interação, só sobrevive, por exemplo, a ínsula, e a gente estava esperando que, não, eu estava esperando ver uma septal aqui, né? Então, aqui, por exemplo, tem um clusterzinho ali na septal para as emoções afiliativas, mas não sobreviveu na interação. Mas beleza, está aqui no efeito principal, então, olha, essa região ela realmente está respondendo como a gente esperaria de acordo com os outros estudos, etc. E aí, se eu faço uma outra análise, que é essa time course, então, basicamente, é você plotar para diferentes regiões
a série temporal do sinal bold mesmo em formato de percent signal change, né? Então, isso é o sinal mudando ao longo do experimento, a gente consegue ver resultados muito semelhantes aos do GLM. E isso, para nós, foi bem, assim, confortante, porque a gente vê que, bom, não é que eu estou fazendo uma outra análise está me dando um resultado completamente diferente, né? Então, essa é uma ideia. Então, por exemplo, aqui a ínsula, isso aqui é a resposta da ínsula quando o cara estava vendo os vídeos podia receber os vídeos de comida, né? Então, você vê que ela realmente tem uma interação aqui. É exatamente o resultado do GLM. Então, no caso da área septohipotalâmica, a gente vê que também tem um aumento nos vídeos eróticos, mas esse aumento não é tão grande assim. Então, não é à toa que no GLM não teve poder estatístico para você ver, por exemplo, uma significância, mas o dado está aqui. Então, assim, a gente não vai dizer aqui que, pô, a Cipital está respondendo só os vídeos de afiliativos, porque a gente vê que, por exemplo, ternura não foi tão alto assim, mas a gente está vendo coisas além do GLM, né? Então, é legal que você tenha uma confirmação de alguns resultados, você vê outras coisas que não seriam possíveis em função do método estatístico, e essa é uma ideia, assim, muito humilde de que a gente pode explorar o dado de diferentes formas. Eu até acho que seria legal, por exemplo, até fazer vários tipos de contrastes na SPM, que é o que a gente acaba fazendo, meio que phishing, né? Caçando o contraste melhor, mas, de repente, reportar tudo. Não sei como, aí é um problema gigantesco de que você vai gerar esses materiais suplementares, que é um livro que ninguém lê. Então, é difícil, é uma questão como é que você otimiza essa informação, né? E aí, bom, para fechar, é só lembrando que, cara, a gente está trabalhando num campo que surgiu basicamente em 91, né? Então, é muito recente, é realmente muito recente. A gente não tem verdades fundamentais, então um problema do NARPS é que a gente não sabe o que a gente teria que ver. Então, a gente não sabe, a gente não tem um mapa, ó, esse aqui é o mapa que a gente teria que ver. Vamos ver se as pessoas vão chegar num mapa parecido. A gente simplesmente não sabe. Então, é difícil de você avaliar ainda o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, porque é uma coisa muito recente, né? Então, até para comparação, eu trouxe aqui, esse aqui é o primeiro estudo de um eletrocardiograma humano, publicado aqui no Journal of Physiology, de 1887. 87. E ainda assim, hoje, é um sinal que a gente conhece. Pô, você consegue identificar qualquer pessoa que aprende, consegue ler um eletrocardiograma, a gente conhece perfeitamente o sinal. Aí você quer começar a correlacionar esse sinal fisiológico com variáveis comportamentais e tal, já começa a dar problema. Você não replica resultado, você não consegue ver coisas que você esperaria. Então, imagina um sinal que surgiu em 91, a gente não conhece nada, a gente ainda está aprendendo, é óbvio que vai dar muita confusão, né? E o legal é que daquela reportagem lá, né, o Tom Schomberg, que foi um dos coordenadores desse estudo, o cara ele fala assim, pô, quando os caras viram 70 laboratórios querendo participar, é um sinal muito positivo para a comunidade científica desse campo, né? Porque mostra que as pessoas estão interessadas em entender e melhorar, e eu acho que é isso, a gente está num caminho super bom, assim, eu acho que eu tenho uma visão super otimista no sentido que é isso aí, acho que não tem outra forma de se fazer ciência sem ser assim, e se está indo para essa linha de transparência, né, de você conseguir ter uma visão global dos experimentos, eu acho que é o caminho melhor assim que a gente tem, e esses estudos estão mostrando que as pessoas estão interessadas, né? E, enfim, acho que falei já demais, acho que era isso. Muito obrigado. Eu queria ver se tiver pontos aí para a gente discutir. Esse aqui é meu e-mail, se alguém tiver interesse. Esse aqui é o site lá do nosso laboratório, se vocês quiserem entender melhor o que a gente faz também, enfim. A gente está precisando de pessoas interessadas, né, nessa área, então, se vocês tiverem interesse nessa parte de emoções afiliativas, pertencimento de grupo, interações entre pessoas, etc., a gente tem desenvolvido bastante pesquisa nessa área e outras também, vocês podem ver lá.
E, enfim, eu vou liberar esses slides para vocês também. Eu simplesmente agrupei essas informações, não tem nada original meu, digamos. Talvez eu vou tirar os resultados do MIT, mas está tranquilo, isso aí vai, vai ser disponível. Então tá, não sei, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa, acho que a gente pode fazer uma discussão aí se tiver pontos. Massa, Thiago, obrigada. Aprendi um monte hoje, irado. Deu essa postada aí geral no campo, o que está acontecendo. E assim, eu acho que é isso. Eu achei que você fosse ser mais otimista, assim. A Fernanda até me mandou aqui no privado, tipo, não sei se o Thiago, não sei se ela falou sério ou se ela estava sendo sarcástica, assim. O Thiago tá mais otimista que você, assim. Ele, tipo, tá Não, era otimista. verdade. Ele tá otimista, assim, que, tipo, gente, tá tudo é horrível, assim, Tudo tudo é horrível. ótimo. É difícil, para quem está começando, às vezes eu acho que não é muito animador, né? A gente só está meio que falando mal quase, assim, da técnica. Mas no final é o que o Tiago falou, eu acho. E tem uma coisa assim, quando a gente fez o primeiro curso da URGS no ano passado, o da SBNEC é sempre mais curtinho, são 3 horas total de curso, então nem dá tempo de entrar tanto nos problemas. A única coisa que eu falo do salmão e das múltiplas comparações. Mas, assim, uma coisa do curso do ano passado da URGS, que foi lá no PPG da psiquiatria, foi hands-on, era que o outro cara que estava dando curso comigo, ele ficou assim, não, a gente não pode falar dos problemas, porque senão as pessoas, imagina, elas estão chegando agora no campo, a gente tem que mostrar como é legal para elas entrarem. Só que eu acredito um pouco o contrário. A gente vai ver agora o que vocês vão falar depois desse curso aqui, lá na avaliação, se foi bom ou foi ruim. Mas é uma questão de, assim, o bom da fMRI está por aí. Está nas matérias da mídia, está nos trabalhos, está no boca a boca da galera. Assim, o quanto a fMRI é incrível, já está por aí, né? Mas quando você está pensando em começar a trabalhar com a técnica, e é um perfil um pouco dos alunos desse curso, né? Tem os curiosos, mas tem pessoal que quer entender os artigos. Para entender os artigos, tem que entender essa confusão que existe na hora da análise, da aquisição e etc. E tem o pessoal que está querendo trabalhar o que já trabalha. Então, assim, para esse perfil, a gente tem que falar disso, assim, porque é falar de ciência, né? Como o próprio Thiago colocou, a ciência é confusa, é bagunçada. E, enfim, então tomara que não estejamos acabando com a expectativa de você. O Thiago foi mais optimista hoje, que o campo está se consertando. Eu acho que tem várias possibilidades iradas para quem quer entrar agora ou quem já está nele. E, assim, uma pergunta que eu ia fazer, acho que para o Thiago, Fernando e para quem quiser comentar aqui, essa ideia que o paper do NARPS, né, colocou como, os mapas foram parecidos, mas as conclusões foram muito diferentes. E o que a gente tem que valorizar mais na ciência, então? Quando a gente lê um artigo, o mais importante é o dado que ele está colocando lá, porque nenhum artigo é só dado, né? Nenhum artigo é só um mapa e, tipo, interpretem leitores, né? Um artigo é toda uma história, inclusive todas as oficinas de escrita científica do universo trabalham com essa ideia que você tem que criar uma história, uma narrativa, a importância da narrativa, vender o peixe, as oficinas ruins de produção científica, né? Mas, assim, e o que a gente devia estar fazendo, então? Tipo, tá, aqui está o meu mapa não corrigido, aqui está o meu mapa de 005, que eu mostrei aqui hoje, e criem a história que vocês quiserem, assim, ou tipo, eu vou colocar minha conclusão ali e a partir disso a pessoa vai ler o paper e nem vai olhar tanto dado, vai olhar só a sua conclusão. Se isso é contornável, o que a gente devia estar dando mais importância, assim? Bom, só falar um comentário sobre a questão do otimismo e pessimismo. Eu concordo que tem que ser, não é nenhum nem outro, tem que ser realista, né? E a realismo a realidade é essa, né? É confuso e acho que é importante sempre olhar para outros campos e qualquer campo da ciência tem uma discussão. Então é isso, vai para uma área que está muito mais bem estabelecida, com medidas muito mais bem estabelecidas, você vai ter discussão, né? Então, a psicologia é um exemplo clássico. Você não consegue replicar estudos de escalas, que teoricamente são as coisas que estavam super bem estabelecidas. Então, é isso aí. Eu acho que otimismo e pessimismo é a interpretação de cada um da realidade, porque a realidade é essa. E em relação a como é que vai ser, eu não sei. A gente tem um problema gigante que é a indústria dos papers, né? Então, hoje a gente tem uma realidade que a publicação ela é um produto, então quem a gente publica, mas quem define o que vai ser publicado são as empresas, basicamente, por trás, né, das grandes revistas. Então, é uma mudança difícil de prever, né? A não ser que tenha um movimento muito grande.
dos pesquisadores, mas que, ao mesmo tempo, a gente não consegue sobreviver sem essas empresas, porque não vai ser que agora todo mundo vai começar a gerar uma revista, né, para cada grupo, enfim. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil de resolver, assim. Eu acho que esse caminho que está indo de transparência, ele é bom, mas tem todo esse problema grande da indústria do paper, né, de como é que você avalia nos programas de pós-graduação, etc., a qualidade da produção científica, que é uma outra discussão, né? Então, aquilo ali, eu não tenho uma resposta. Estava vendo esse exemplo agora. Eu queria submeter para o Journal of Neuroscience. Os caras não têm material suplementar. E aí eles têm um editorial de 2010 que eles falam especificamente, a gente cortou o material suplementar porque o nego botava 120 páginas no material suplementar, ninguém revisava aquilo, e aí era uma desculpa para você jogar todas aquelas porcaria lá e só gerava um material gigante que não acrescentava em nada. É um ponto de vista, acho, super válido, porque, de fato, você começa, às vezes, a gerar material suplementar à toa. Só que, para nós, por exemplo, a gente não se encaixava em 6.000 palavras lá, 10.000 palavras que os caras queriam. E aí, eu apresentava uma análise, eu apresentava outra. Então, vamos mandar para a Neuroimage. Aí a ideia da Neuroimage já é completamente contrária. Não, a gente aceita todos os materiais suplementares, a gente ainda coloca o material suplementar no meio do texto, se você quiser, online, etc. E aí você pode fazer o que... Então, assim, tem de tudo, né? Eu acho que aí o fato de ser empresa tem um lado bom, é que você acaba tendo clientes diferentes, digamos assim, se a gente for pensar que o cientista é o cliente desses caras. A gente é uma relação meio estranha, porque a gente é o cliente e o trabalhador, enfim. É uma putaria. Peraí, não discutei. Você travou um pouquinho. Não, eu falei trabalhador não remunerado, né, dessa galera. Pelo contrário, a gente paga para trabalhar para eles, depois paga para ler, paga como cliente, paga como trabalhador. Assim, é um modelo bilionário de negócios, né? Absurdo, inclusive. Mas, enfim, só um comentário. Então, assim, eu vou tentar achar esse editorial era o European Journal of Neuroscience, era do Cyril Pernet, era um dos editores, é um cara bem bom de estatística, de ressonância e tal. E aí eles tinham várias sugestões de formato, por exemplo, para... Então, tinha essa sugestão aí do dual coding. Então, tem algumas abordagens, né? Mas eu acho que realmente vai mudar bastante ainda o campo, né? Fernando, você quer fazer um comentário? Você vai dar aula de quarta sobre conectividade, o que as pessoas podem esperar, assim, do que a gente conversou hoje na quarta, ou sei lá, sobre a área de conectividade de modo geral? Eu acho que assim, o que eu tenho visto, o que está mais me... Peraí, só um segundo. Eu posso falar mais, se quiser. Eu posso ficar falando aqui o dia inteiro. Posso começar a fazer um stand-up. Não, eu queria só fazer... Não, meio-dia a gente libera a galera para almoço, para ninguém ficar bolado. Não, eu também. Mas não, outra coisa que eu queria falar é que está surgindo várias iniciativas dessas de conjuntos, e fica a dica aí, eu acho que o Theo Marins e o Thiago Bortolini não vão publicar mais na Nature, vai ser essa a primeira vez aí que a gente teve sorte. Então, participem dessas iniciativas aí, que de repente entra um paper aí na Nature e aí vai contar lá no fator de impacto e tal. E o Theo tá aqui também, dá um oi, Theo. O Theo vai dar oficina de amanhã à tarde, ele acabei de ver que ele comentou aqui. Se puder dar um oi, o Theo tá com um neném pequeno em casa também, nenê. Tá, oi, kkk, tá. Então tá, não precisa aparecer, amanhã o Theo aparecerá, não precisa dar um oizinho também. Amanhã eu apareço apresentável aí para vocês. Tá bem. Vai lá, Fernanda, desculpa. Gente, foi mal, interfonaram aqui para dizer que a água chegou. É os dramas da pandemia. Mas o que eu ia falar aqui no final sobre essa sua questão de mostrar tudo ou o que mostrar, eu achei que o que o Tiago falou em um determinado momento sobre você mostrar o dado com o limiar que você escolheu, que é o limiar aceitável, e depois você, de certa forma, reportar tudo que você encontrou
é complicado porque você não vai discutir, mas eu acho que é legal porque muitas vezes você está fazendo uma tarefa semelhante e você não acha as coisas ali, né? Então, você, de certa forma, se você olha o seu dado, comparando com outras pessoas que fizeram coisas semelhantes, e aquilo ali, apesar de não estar reportado, também está lá, vai lhe dando uma segurança, né, de certa forma. E eu acho que tudo que a gente falou, o que me vem mais à mente é a história de você replicar e ver o que é consistente, né? Então, achei ótima também essa estratégia que o Thiago mostrou aí no final, de você mostrar a sua curva, né? O seu sinal mais bruto, digamos assim, sem você fazer toda as comparações, você está olhando ali todo mundo, eu acho que isso é super legal. E eu vou mostrar também, então, acho que a Patrícia já colocou 2 papers lá, né, para a aula da quarta. Eu vou meio que mostrar os 2, assim, e mostrar coisas de quando eu estava fazendo o trabalho, assim, o que é que eu achei legal. Então, essa questão de você estar usando uma substância semelhante e achar um resultado igual. Então, é isso, sei lá, estava trabalhando com ayahuasca e tem o trabalho da psilocibina que mostrou muito parecido. Isso vai lhe dando confiança para saber que, tipo, ok, tem todas essas variáveis que eu não controlo, né? Que eu mudo o meu filtro gaussiano de 6 milímetros para 8, e isso aí pode mudar tudo, mas tem coisas que são reais. Eu acho que a gente tem que, no fundo, se apegar ao que muita gente mostra, né? Tipo, é isso, é inegável que quando você faz uma tarefa motora, a ativação tá lá. Então, nem tudo é mentira ou nem tudo é artefato. Eu acho que no final é isso, assim. Acho que a gente tem que construir o campo pensando nessas coisas, assim, tentar, claro, manter a qualidade, né? Mas é isso. No final das contas, também eu acho que eu sou mais pelo dado do que pela história, muitas vezes, porque você vê, tem paper que você vai ler que o que está no título, o dado não mostra, sabe? Assim, sei lá, eu tenho exemplos de paper que você olha lá e no final das contas você diz, cara, mas o dado não está mostrando isso. Se você vai lá olhar o dado, não está. Né? Então, é isso, assim. No final, vende quem conta uma boa história. E nem sempre a boa história é baseada no seu dado, né? Esse é o problema, eu acho, no final das contas. É isso, aquele papo, eu o acho que paper é já está ler tudo. escrito, só falta entrar o resultado. Eu acho que no final é ler tudo com o pé atrás. É meio que o Thiago falou novamente, assim, é tipo você não acreditar, assim, é ler meio que desconfiando sempre, né? Afinal, a ciência é isso. Se você é uma verdade absoluta, não é ciência. Então, você tem que sempre que tentar falsear aquilo ali e tentar ver se é ou não é. Acho que no fundo é isso. O que eu ia só perguntar para o Thiago rápido é o quanto ele sabe sobre essas revistas específicas de neuroimagem, tipo a Neuroimage, por exemplo. Eles já estão caindo nessa de só aceitam trabalhos que são pré-registrados e tal. Porque como eu migrei um pouquinho de área para a área mais de clinical trials, né? Então tem, sei lá, se você vai publicar no JAMA Psychiatry, você tem que mostrar a priori, assim, não importa o seu trabalho, você tem que dizer que seu trabalho está registrado lá no clinicaltrials.org. Então, o quanto desse rigor, de certa forma, já está sendo aplicado assim mais na neuroimagem? Eu não vi nenhuma revista ainda que exige, por exemplo. Eu vi várias não, eu vi essa do European Journal of Neuroscience, que tem um editorial recomendando, né, e aí recomendando algumas formas de reportar os dados, mas nenhuma ainda obriga, né? Eu acho que até porque não tem claro ainda o que é um pré-registro bom, digamos, o que é o melhor. Todas elas estão indo na linha de recomendar, né? Então, se recomenda, o que já é obrigatório, isso eu acho que quase todas, é disponibilizar os dados, os mapas não corrigidos, isso não tem mais saída, até porque é uma coisa que não tem por que não fazer, a não ser que você queira esconder alguma coisa. Então, isso acho que já é obrigatório. Quanto ao pré-registro, acho que vai demorar ainda, porque justamente não tem um consenso de como fazer de uma forma melhor, né? Eu vou só fazer um comentário numa pergunta que a Cibele colocou aqui no chat, né? Se não teria um viés de replicação, tipo, os papers que replicam são mais fáceis de ser publicados. E assim, o que eu diria que tem para os dois lados, depende muito do revisor que pega o seu artigo, né? Porque a gente fala que o artigo e a publicação, mas entre isso está os seus revisores anônimos ali que podem falar coisas nada a ver ou coisas. Então, por exemplo, por um lado, eu já tentei publicar um trabalho que era sobre, enfim, bases neurais lá de uma coisa
recompensa generalizada e ativação cerebral. E daí esses revisores falaram, mas já tem isso publicado antes. Sim, mas é bom que a gente está entrando de novo, né? Então, e aí, por outro lado, a gente já tentou esse trabalho que eu mostrei hoje de pista e tal, que a gente está usando a mesma tarefa e as mesmas regiões de interesse, já há 3 trabalhos, né, para mostrar TDAH e controle, os revisores meio que não acreditam. Pô, eu estou replicando, eu estou usando as mesmas regiões de interesse, e aí a pessoa fala, por que você escolheu, não leu essa frase no paper? Por que você escolheu essas regiões de interesse? Você deve estar fazendo uma análise a posteriori. Aí a gente tem que falar, não, olha só, são as mesmas. Então, é muito de como o revisor vai olhar o seu dado, né? Porque o artigo, no fundo, é publicado ou não a partir daquelas pessoas ali, pessoinhas que você nem vê e tal. Então, não é pela comunidade avaliando o seu trabalho. Acho que a comunidade avaliando o seu trabalho tem um valor, sim, né? Tipo a MIDI, que a gente falou aqui várias vezes. Pô, a MIDI foi replicada várias vezes. Então, se você faz uma tarefa com a MIDI, você provavelmente vai ter uma chance de entrar numa revista muito maior, porque você está usando uma tarefa que já é conhecida né, por todo mundo. Mas eu acho que seria essa questão de ser publicado ou não, ainda depende desse sistema mega arcaico, esquisito do sistema de publicação. Tiago, encerramentos, chegamos ao meio-dia, uma mensagem final. Acho que é isso, muito obrigado aí pela atenção, espero que não tenha ficado muito caótico, depois até, Paty, se você recolhe um feedback aí para saber também, mas era isso, acho que a ideia era mostrar as ferramentas e, galera, bola para frente, não tem otimismo e pessimista, pessimismo, é tocar aí o barco, que é isso, cara, não tem, se você sair da imagem e for para genética, vai ter, acho que, os problemas muito semelhantes, se for para engenharia, talvez não, porque aí já é uma coisa totalmente aplicada e caiu o prédio, caiu, né, mas na ciência básica, a gente vai ter sempre essas discussões e acho que essa é a beleza mesmo do negócio. Tudo bem, Tiago, muito obrigada. Então, amanhã à tarde a gente tem a oficina do TEL, de FSL. Eu só tenho mostrado o SPM aqui para vocês, e o Com, ele vai mostrar o FSL, como fazer as mesmas coisas lá. E na quarta de manhã tem a Fernanda falando de psicodélicos no cérebro e conectividade funcional, principalmente. A aula dela vai ser uma continuação da aula do Sato em termos de métodos, né? Ela vai falar bastante sobre conectividade e outros métodos que ainda não foram falados aqui. Então, tá bem, gente. Valeu, abraço, Até mais.